Vamos lá. Peraí, deixa eu abrir o projeto aqui. Abri o projeto e já passo aqui para a tela, rapidinho. Aqui, área de trabalho, pronto. Vamos lá. Não deveria ter dúvida para mim, viu, Luiz Teles? Para mim não deveria ter dúvida, mas realmente, dessa vez, de fato, para mim, se configura a maior oportunidade que Rogério Ceni de escalar João Paulo. Mas enfim, vamos para o campinho. Vamos lá. Campinho na tela. João Paulo. Pronto, é isso. Por isso que eu falei que não tinha dúvida, né? É João Paulo, velho. Não tem mais. Assim, já foi, já passaram os mata-matas, agora faltam 18. Como eu botei no Chico, são 18 finais, né? A chance é essa. A chance é essa. Tem que botar João Paulo pra agarrar. O João Paulo tem que estirar contra o Cruzeiro. É um fator novo, sabe? É pro torcedor chegar ali, olhar essa escalação e falar: opa, tem João Paulo no gol hoje. Ainda que não seja uma garantia de ganhar o jogo, mas é um fator novo, sabe? É minimamente pro torcedor enxergar uma perspectiva de mudança, sabe? O torcedor vai olhar a escalação e falar: porra, vai rolar uma mudança aqui, sabe? Eu acho que é por isso. É único somente por isso. Além da qualidade técnica do João Paulo. Perfeito, Leandro. É isso aí. É perspectiva de mudança, velho. É pra ele ganhar o torcedor na escalação. É pra quando chegar no telão aparecer lá 34, João Paulo. Pronto, galera. É isso. É pra, tipo assim, ser o mínimo de esperança pro torcedor, sabe? Depois de uma eliminação como foi a do Fluminense, né? Do ida e sofrida. Perfeito. Então, João Paulo no gol, velho, pra mim. Na direita, dúvida. Gilberto vem de 2 jogos que ele fez 90, né? E vindo de lesão. Arias jogou a primeira data FIFA, o primeiro jogo, e não jogou o segundo. E tá mais descansado. Eu tenho sinceras dúvidas, viu, Luiz Teles? Eu acho que pode pintar um Arias aí, pra esse jogo. Eu acho, inclusive, pela nossa situação de pontas. Né? Então, eu acho que vai dar Arias. Então, pronto. Então, concordamos com Arias na direita. A zaga é o que a gente tem de melhor, né? David Duarte e Santiago Ramos Mingo. Não tem muito o que discutir, né? E na esquerda também, indiscutivelmente, Luciano Juba, né? Aqui esse lado, essa dupla de zaga e o lado esquerdo é o que a gente tem de melhor no momento. Perfeito. Por enquanto, estamos concordando 100%, né? Primeiro volante é que surge mais uma dúvida. A volta de Caio Alexandre será possível, Luiz Teles? É o que se especula, né? Não acho que será possível, não. Será? Não acho. Não acho. Acho que ele vai de Acevedo. Acho muito difícil que ele Caio Alexandre, velho. E se Caio Alexandre estiver disponível para esse jogo, eu não começaria o jogo com ele. Eu começaria o jogo com Acevedo e entraria com Caio Alexandre no segundo tempo. Até pela característica do Cruzeiro, né? Pelo mesmo motivo que eu falei sobre Sanabria em relação a isso, sobre Eric Pulga em relação a isso, né? Sobre Michel Araújo em relação a isso. É a mesma justificativa. Eu acho que é melhor quando você vê um jogador retornando de lesão muscular, ele retornar num momento de jogo de menos embate físico, de menos intensidade, do que um momento de jogo de intensidade, ainda mais contra o Cruzeiro, que é um time altamente intenso. Me preocupa um pouco a forma que o Bahia vai ter que se desvencilhar dessa pressão do Cruzeiro, porque se tem um jogador que tem capacidade de sair de pressão na saída de bola, é o Caio Alexandre. A gente não ter ele é um fator de preocupação, mas vamos ver como é que a Acevedo vai se portar aí, né, nesse jogo. Mas assim, concordo, se Caio Alexandre não tiver condições físicas, velho, e assim, é um jogo altamente puxado fisicamente, é melhor segurar ele pro próximo jogo, né, do que botar ele nessa sinuca de bico aí contra o Cruzeiro. Vamos lá, Acevedo. E aí, vamos compor o meio de campo com Jean Lucas e Everton Ribeiro, ou você vê alguma coisa diferente? Com certeza, Jean Lucas e Everton, sem sombra de dúvida. Mesmo Jean Lucas jogando os 90, 2 jogos seguidos, você acha que mantém Jean Lucas? Mesmo. Então, vamos lá, Jean Lucas e Everton Ribeiro. E aí vem talvez o principal problema do Bahia hoje. Contextualizando, viu, Leiro? O próximo jogo do Bahia é apenas no sábado, né? Contra o Ceará no Castelão. Então, há um tempo de recuperação que ele não precisa estar raciocinando muito em relação ao jogo seguinte. Então, ele vai com força máxima, ele vai sem medo de poupar João Lucas, por exemplo.
A não ser que o CK indique alguma coisa que a gente não saiba, né? Exato, é claro, né? Sempre... Aí são outras questões. Mas, de fato, o Bahia joga agora contra o Ceará no sábado e depois quarta-feira contra o Vasco. Né? Quarta-feira contra o Vasco. Ambos os jogos fora de casa. Exato. Inclusive, já falei aqui, no sábado contra o Ceará, eu estarei no Premier, no Charla Premier, tá? Então, me acompanha São lá. Paulo ou Rio, É Rio. No Rio? É Rio. O estúdio é no Rio. Mas o jogo é fora de casa, né? Contra o Ceará. Eles estão gravando um bocado. Eles estão gravando um bocado em São Paulo, isso que eu perguntei. Mas o estúdio deles próprio é no Rio. As transmissões são do Rio, isso. Então pronto, fechamos o meio, né? Sim. Aí é que são elas. O nosso principal problema hoje que é o setor ofensivo, né? Eu quero começar pelo lado esquerdo. Posso? Pode, você vai acertar. Para mim, não existe qualquer outro cenário que não seja Sanabria começando esse jogo como titular. Pronto, não existe. Acertou. Não existe. Primeiro porque ele entrou relativamente bem, assim, pelo menos buscando o jogo, dando um suporte ali, né? Mínimo que a gente não teve no primeiro tempo. E acho que passou da hora, velho. Assim, é necessidade barra a gente querer ver o cara jogar, sabe? Precisa ter o. E a mesma coisa do João Paulo, é meio que também um pouco disso, do fator novo. Olhar a escalação, aparecer lá no telão, Matheus Sanabria, e a galera, é isso. Sabe, assim, é trazer um fator novo. É um jogador que não é tão conhecido, talvez, assim, ainda, né? Que as pessoas não saibam, os jogadores ainda não sabem direito como marcá-lo e tal. Pode ser justamente um fator novo. Né? Então, para mim, indiscutivelmente, é Sanabria do lado esquerdo. Pois não é, tem eu pra onde fiquei correr. mais Qualquer coisa diferente disso. Eu fiquei mais confiante ao ver um tempo inteiro dele, ele performando a parte defensiva muito bem. Né? Muito bem. Inclusive, nos 45 minutos de jogo, teve gás, teve fôlego para aguentar os 45 minutos jogando intensamente. Então, velho, para mim, Sanabria em campo como titular pelo lado esquerdo. Perfeitamente. E aí é que vem o debate maior, né? O atacante central e o atacante pelo lado direito. Ele vai ter que ir de William José, velho. Eu acho central, ele vai ter que ir pelo mesmo motivo que começou o jogo contra o Fluminense. O jogo aéreo do Cruzeiro muito forte, né? Muito forte. Ele precisa ter força para combater. Eu acho também que assim ele vai precisar nessas jogadas em que o Bahia não conseguir sair com a bola, ele vai precisar do poder, né? E eu rezo para que isso de fato aconteça, porque é uma das principais características dele que não apresentou contra o Fluminense, que é a retenção de bola, né? E a capacidade de fazer ali um pivô, uma distribuição no setor de meio de campo mesmo, né? Nem falo lá perto da área. Né? Mas o William José tem essa capacidade que não apresentou no jogo com o Fluminense, né? Jogou muito mal contra o Fluminense, mas tanto pela fase defensiva, por conta do jogo de bola aérea do Cruzeiro na bola parada, quanto dessa necessidade do Bahia ter um pouco mais de força, né? E ele é o jogador de força para essa posição, seria ele. Eu não acredito que o Thiago vai ter condição de jogo, por exemplo. A tendência é que não tenha, porque a entorse dele, apesar de ter sido leve, a gente ficou sabendo que é algo em torno de 10 a 15 dias, né, para ele voltar. Então, não deve ter condição de jogo mesmo. Não deve ter condição de... eu acho, na verdade, que a questão de William José é uma necessidade também pela falta de peça. Não tem outro jogador. Seria só ele ou o Juninho. Ele ou o Juninho. Você não vai começar com o Juninho esse jogo, né? Então, na frente é o William José mesmo. Que para essa característica, ele tem sempre a possibilidade de jogar com o Cauli ali no entrelinha. Eu acho, inclusive, que é a briga maior entre ele e Cauli, eu diria. Nesse contexto, sem Thiago, eu também acho. Mas eu não iria com Cauli, não. Eu iria com o William José. E para mim, na direita, é Kaique, velho, que é o que tem para hoje. Muito em função do que tem para hoje mesmo. Porque, assim, é isso, é o que tem para hoje. Porque, assim, não vejo o Michel... Falei, não gosto de Michel Araújo jogando nessa posição. Para mim, Michel Araújo é um substituto de Everton Ribeiro ou de Jean Lucas no meio para manter a intensidade. Nestor também não vejo jogando aberto, sinceramente. Acho que, a não ser que o Bahia queira abrir mão de uma amplitude pela direita, aí você bote Nestor, por exemplo, Nestor vira um jogador mais centralizado para a área fazer amplitude. Aí pode ser. É isso que quer dizer. A gente está jogando com a área fazendo amplitude. Eu, Luiz Teles, acho que vai dar Michel Araújo.
Pode ser, então, nesse caso. Porque aí, no caso, seria uma substituição mais plausível pela questão do Arias, né? Porque aí o Michel viria para dentro, Everton Ribeiro. Aí, como é que poderia ser um desenho, por exemplo, no momento ofensivo do Bahia, né? A gente teria uma série de 3 com David Duarte, Ramos Mingo e Juba, né? Fazendo essa série de 3 aqui, Juba ficaria mais preso. Everton Ribeiro baixaria um pouco mais para ajudar o Acevedo nessa saída aqui. O quadrado do meio seria formado com Michel e Jean Lucas, né? E aí isso aqui pode inverter um pouco em alguns momentos, né? O Michel poderia até baixar um pouco mais. Arias viria fazer essa amplitude que Gilberto não fez por uma questão tática contra o Fluminense. E o Sanabria pelo lado esquerdo com o Willian José mais na frente. Perfeito. Faz sentido. Eu acho que é o que vai acontecer. E além, assim, Nestor ganha também alguma chance de ser ali a opção para essa posição. Eu acho. A gente ganha muito de bola parada com o Nestor, né? Exato. Dito isso, o Rogério Ceni vai vir com o Cauli ali do lado direito. Cara, também é possível, mas eu acho que é um risco muito grande. Eu não correria esse risco. Eu também não correria. Eu também não correria, não. Eu prefiro guardar Cauli jogar com Willian José e Cauli ao mesmo tempo é sempre para mim um risco. Eu não gosto quando o Bahia joga com os dois juntos. É isso. E aí, claro, no momento da recomposição defensiva, né, a gente vai fazer aquele velho 4-5-1 que a gente já está acostumado, né, que a gente já bateu nessa tecla aqui várias vezes, que às vezes é um 4-5-1 que o Bahia meio bambo, né, às vezes o Bahia não tem uma pegada tão forte, enfim, as linhas, enfim, às vezes ficam mais distantes, né? A linha de 5 é mais passiva, enfim, eu não gosto. Assim, o problema não é o 4-5-1, é a postura do Bahia no 4-5-1, na verdade. Né? É a postura dentro da formação tática, não é a formação tática em si. Mas aí esse seria um momento defensivo, digamos assim, né? E aí no momento da pressão, né, o Willian José baixaria e o Bahia, quando faz a pressão, sobe os 2 pontas, né? Então Michel e Sanabria poderiam marcar a pressão e o Willian José baixa um pouquinho mais aqui para fazer tirar a linha de passe dos volantes aqui, digamos assim, né? E aí ele baixa mais ou menos para aqui. Essa seria uma postura mais ou menos da pressão do Bahia quando fosse necessário. Perfeito. Mas acho que é isso aí, Lula. A gente tem grande chance. Dessa vez, a gente tem grande chance de acertar o time quase todo. Eu acho que a gente tem boa chance de acertar mesmo. Né? E só complementando, assim, o Bahia melhorou muito a maneira como joga em linha baixa. Muito. Para defender. Tá? O problema do Bahia é sair dessa linha baixa. Que ferramentas, que estratégias o Bahia utiliza para sair dessa linha baixa? Aí não tem. Né? O Bahia salta mal as linhas no momento de tentar recuperar a posse, né? De pressionar o adversário, de incomodar o adversário. E isso, para mim, é um problema. Né? Mas a marcação em linha baixa, esse 4-5-1, está funcionando muito bem. O Bahia cada vez sofre menos com os adversários. Né? O adversário a bola chega para o goleiro geralmente em momentos mascados, assim, momentos raros e momentos mascados. Né? Não chega uma bola limpa para um atacante. Né? E quando isso acontece, geralmente acontece ou em lance de bola parada, né? Como foi, por exemplo, os 2 gols do Fluminense, o pênalti ele nasce numa cobrança de lateral. O primeiro gol do Fluminense no 3-3 nasce numa cobrança de lateral. Né? No jogo que foi 1-0 aqui pra gente, um dos melhores momentos do Fluminense nasceu numa cobrança de lateral. Tá assim, esses momentos que está em bola parada, que o Bahia tenta exercer a pressão numa fase mais defensiva, o Bahia se dá uma desligada. Assim. Mas encaixado esse 4-5-1 com o adversário vindo com a posse, o Bahia está marcando muito bem. Né? E aí, o outro problema desse 4-5-1 da posse é porque, já se você não consegue saltar a pressão, etc., pelo menos você deveria ter melhores estratégias de transição. É outro problema que eu enxergo também. O Bahia tem uma estratégia muito clara de transição, que é se recompor em campo. Se recolocar no campo adversário. Né? Funciona, mas não funciona para todos os jogos. Funciona quando o adversário, por exemplo, se rende a isso. Quando o adversário não se rende a isso não funciona. Então, assim, o Bahia precisa ter estratégias para também fazer a transição completa, né? Para ir num bloco com mais jogadores na transição. Até quando o Bahia consegue fazer essas saídas em transição, é com pouca gente. Lembra do único lance da gente contra o Fluminense? Foi um lançamento de Kaique de Juba para Kaique. Kaique sozinho lá, não tinha ninguém para ele cruzar na área, não.
né? Então, assim, outra coisa que o Bahia poderia, dentro desse esquema, dentro dessa maneira de jogar, é ter alternativas para um jogo de transição. Não precisa fazer o jogo todo, faz 1, 2 vezes, 3 vezes, faz bem feito. E isso já ajuda a deixar o adversário incomodado, preocupado em, por exemplo, se arriscar quando o Bahia estiver nessa fase com a bundinha lá atrás. Exato. O Krog, né? Ou a Krog, não sei. Talvez seja a Krog, né? Pela imagem aqui de um anime feminino. Coloca aqui. Acho que Ceni não vai com Michel. Provavelmente vai ser bem vaiado por conta do pênalti contra o Fluminense. Não vejo isso. Acho que foi uma infelicidade do Michel. Foi um mole que ele deu, sim. Mas eu acho que Michel tem crédito essa temporada, né? Michel decidiu vários jogos para o Bahia, né? Decidiu Bavi, decidiu vários jogos importantes para a gente. Então, mesmo com esse mole que ele deu, que foi um mole realmente indiscutível, né? Que ele deu ali com o braço aberto na área, eu acho que pelo crédito e talvez até pelo Cauli hoje, para mim, ser o nome que para a torcida tem mais ranço em relação ao nome do Cauli do que em relação ao Michel, mesmo depois do pênalti que o Michel cometeu contra o Fluminense. Então, eu não vejo o Michel sendo vaiado contra o Cruzeiro só porque ele fez esse pênalti contra o Fluminense, não. Eu concordo, não vejo. Concordo absolutamente com você. Acho não que é uma leitura equivocada, achar que a torcida está nesse nível no pé dele. Perseguiria Michel. Que abre uma desconfiança, né? Abre ali um espaço para isso vir a acontecer, mas não de já começar o jogo acontecendo, por exemplo. Não acho. Igor Souza, Lery Lula, não fica faltando alguém com força física para entrar no segundo tempo? Fica. Fica, mas aí é falta de elenco, velho. Aí é falta de elenco. As opções de força física são quem? Iago Borducci. Nesse momento, Rezende. Nestor, mais ou menos. Não é esse cara todo, mas dá um pouco mais de intensidade. Mas a limitação está apresentada ali. E aí, dessa vez, mais do que contra o Fluminense, é importante a gente começar com um jogo físico forte. Mais do que o jogo Fluminense. Luiz Eugênio, Leiro não poderia ser um 4-4-2 com Acevedo e Rezende jogando lado a lado e Everton Ribeiro jogando pela direita e o ataque com William José e Sanabria? Seria Jean Lucas pela esquerda e Everton Ribeiro pela direita. Poder pode, é o que eu sempre falo, né? Eu não sou um adepto de discursos proibitivos, eu sempre falo isso aqui. Mas é aquela velha história, pouco tempo de treino e, por exemplo, nesse contexto do 4-4-2 com o Everton Ribeiro jogando pela direita, eu acho que a gente fica um pouco debilitado na recomposição. Everton Ribeiro jogando de lado de campo é complicado, entendeu? Ele não tem a mesma capacidade. Uma coisa é ele bater e voltar nesse corredor central aqui, ó. Outra coisa é ele ter que fazer isso aqui, ó. São coisas diferentes, entendeu? Uma coisa ele tá nesse corredor central porque na hora... Viu, Leiro? É mais do que isso aí, porque quem joga nessa função, na saída de bola lá, inicia colado na grande área. É a função mais desgastante do Bahia, de longe, muito demais, né? Então, talvez mudando o desenho, etc. Mas para mudar um desenho desse, né? Para poder conseguir, por exemplo, Everton Ribeiro jogar de lado de campo, você precisa de treino, velho. Você não tem como. Você já colocou, a Leira já colocou aí. Sem treino, você não tem como fazer. O Bahia não tem tempo para treinar, fazer essas mudanças, tá? Infelizmente.